Hey, folks! Vamos lá! Atendendo a pedidos, milhões de pedidos. Vamos falar sobre reabilitação, reabilitação funcional, tridimensional. O que deveria ser isso? Muita gente me pergunta, Samora, fala sobre isso, fala sobre dor lombar, fala sobre é, cirurgia de estômago, recuperação, fala sobre condromalácia, fala sobre. Vamos falar um pouquinho sobre cada coisa aí. Vamos abordar o tema reabilitação, que tem um monte de pedido, um monte de gente me pediu coisas nesse sentido. Então nós vamos abordar. Quando eu falo reabilitação, estou falando na ótica do movimento. Então eu não vou fazer reabilitação como faz um fisioterapeuta, como faz um médico, eu vou fazer uma reabilitação holística, uma reabilitação voltada para o movimento, uma reabilitação mais natural. Vamos estudar o seu movimento para ajudar o teu corpo a próprio se curar. Porque eu acredito piamente que o corpo se cura. O que a gente faz é aliviar processos que possam estar criando obstáculos para o próprio corpo se curar. Eu costumo dizer, por exemplo, assim, imagina que eu tenho um roxo aqui no braço, então com um roxão aqui no braço. Se todo dia eu ficar apertando esse roxo, ele nunca vai embora, sempre vai ter um roxo. Mas se eu não apertar esse roxo, o que eu preciso fazer para ele se curar? Eu não preciso fazer nada, eu não fiz nada. No tempo só o corpo regenera. Claro que vai chegar algumas horas que a lesão é tão grande que o corpo já não tem mais habilidade de regenerar alguma coisa sozinho. Talvez seja um caso cirúrgico. São casos, na minha visão, excepcionais. Não são os mais comuns. Os mais comuns são exatamente o contrário. É o roxo que vai cicatrizar sozinho. Então, como que é a lógica assim, de uma reabilitação funcional? Então, a pessoa chega aqui com uma dor nas costas, por exemplo. Eu tenho muita dor nas costas. Eu tenho hérnia de disco, eu tenho não sei o quê, eu não consigo fazer isso, às vezes eu travo, fico de cama, blá, blá, blá. Primeira coisa, e a pergunta de $1 milhão, é entender o que eu tenho, o que está causando isso. E o que está causando isso, não necessariamente, eu vou te falar que em 99% dos casos, não é o lugar onde a dor se manifesta. Então, se eu tenho uma dor na lombar, muito provavelmente a culpa não é da minha lombar. A minha lombar é uma vítima desse processo e algo está fazendo com que chegue uma força superdimensionada ao qual ela não dá conta de lidar com ela, ou uma amplitude de movimento ao qual ela não foi planejada para realizar, e essa amplitude só chega porque outras partes do corpo que deveriam cumprir essa tarefa não cumprem de forma adequada. Essa dor chega na lombar, e porque chega na lombar a culpa ela se manifesta com dor. E o grande lance da reabilitação tradicional é que normalmente, se está doendo a lombar, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a lombar. Vamos tirar a ressonância da lombar, vamos fazer ultrassom, gelo, sabe lá Deus o que, mas tudo voltado para a lombar. Sendo que ela é uma vítima, ela é uma causa. E é muito por isso que assim, o cara faz a cirurgia de hérnia de disco, ele tem uma hérnia entre L4 e L5, e daqui 2, 3 anos ele desenvolve uma hérnia entre L3 e L4. Por quê? Porque a causa está lá. Embora você colocou uma prótese ali, a causa continua chegando. Então, se a gente não for entender qual é a causa, a gente não vai entender direitinho qual é o mecanismo que origina essa dor. Porque quando a gente atua na causa, corrigir o problema muitas vezes é relativamente tranquilo. E por maior que seja a consequência, o sintoma, não necessariamente significa que a causa é muito grande, que a causa é um problema enorme ou difícil de lidar. Eu costumo até brincar para explicar isso, eu uso uma analogia com um carro com freio de mão puxado. Se você andar com seu carro com freio de mão puxado, rapidinho ele vai apresentar uma série de problemas. Ele vai sair de traseira, ele vai ficar amarrado, ele vai gastar mais combustível, ele vai perder desempenho, você já vai fazer mais barulho, vai ter um monte de problema pelo fato de você estar com o freio de mão puxado. Então, se você for olhar só pelos problemas, fala, cara, meu carro virou uma carroça. Ele está cheio de problema, tá uma bosta, acabei de comprar, tá um lixo. Mas como é que eu soluciono esses problemas? Eu soluciono esses problemas indo lá, baixando uma alavanca e soltando o freio de mão. Todos os problemas automaticamente estão resolvidos. Agora, se eu não olhar para o carro como um todo e tentar entender o que causa, vamos imaginar que eu falo assim, ele está saindo de traseira. Eu defino que o problema então é a suspensão. Eu troco toda a suspensão e eu não resolvo o problema. Ele está gastando mais combustível, eu troco o tanque e não resolve o problema. Ele está tendo menor desempenho, eu troco o motor e não resolve o problema. Então é isso, quando a gente olha para o sintoma, a gente faz essas coisas que tem custos enormes, tem um trabalho operacional muito grande e o resultado muito pequeno. Enquanto quando eu olho para a causa, normalmente o trabalho a ser praticado é muito simples. É apertar uma alavanca, um botão, é abaixar uma alavanca e tudo está funcionando.
E aquela lógica que eu falei do Einstein, se a gente não consegue simplificar o nosso atendimento, nossa operação, é porque a gente não entendeu por completo o que a gente está fazendo. Então, se a coisa é muito complexa, do tipo, eu tenho que trocar todo o motor, é porque eu não entendi o que está acontecendo. Então, na reabilitação funcional é a mesma coisa. Se eu tenho que fazer uma coisa muito grande, como abrir toda uma coluna e colocar uma prótese lá, porque é uma carga que está chegando forte na lombar, na maioria dos casos foi porque a gente não foi entender qual é a causa do problema. É claro que às vezes a causa está tanto tempo lá, a pessoa convive 10, 20, 30 anos, que o tecido entra numa lesão que não tem mais volta. E aí talvez precise de uma reconstituição via cirurgia. Mas como eu falei, são poucos os casos. O que seria isso? Eu ando tanto tempo com o carro com o freio de mão puxado que o meu pneu desgasta muito mais que o normal. Aí não adianta só soltar o freio de mão, eu vou ter que trocar o pneu também. Mas eu não adianta só trocar o pneu e não soltar o freio de mão. Por quê? Porque o pneu novo vai desgastar igual. Então, eu tenho que entender a causa, mas em alguns momentos a causa gerou uma consequência tão grande por tanto tempo que o tecido foi danificado de uma forma que não tem mais volta. Então nós vamos começar a falar sobre reabilitação funcional. Eu vou falar sobre hérnia de disco, já falei um pouquinho sobre condromalácia outro dia, mas posso voltar a falar. O que vocês me perguntarem, isso aqui o que vocês quiserem saber de reabilitação, a hora é agora. Públicos especiais em geral, vou falar de idoso, vou falar de um monte de coisa aí que a gente lida o tempo inteiro, com ótimo sucesso, com trabalhos muito simples que a gente faz. E vou deixar aí para vocês um pouquinho o meu conceito por trás disso. O primeiro momento é entender esse conceito da causa, eu acho que para mim é a coisa mais importante. Beleza? Se você quiser que eu comente alguma coisa, põe aí nos comentários ou me mande no particular alguma coisa, que eu vou comentar sim o que você me pedir e vou abordar esse caso de reabilitação. Beleza? Então amanhã eu volto com a minha primeira reabilitação, nem sei o que é, mas amanhã tá aí. Grande beijo, até mais. That's all, folks.